Olá, eu sou Sandra Freitas, pedagoga com especialização em psicopedagogia. Já trabalho na área da educação há mais de 20 anos e atualmente estou como gestora de uma escola da rede privada aqui na cidade de Itabuna, na Bahia. E nesse vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores. Olá, me chamo de Maria Cíntia, sou aluna de Pedagogia do Instituto Federal de Alagoas, faço parte atualmente do projeto PIBID, que é um projeto de iniciação à docência aqui do nosso campus. Gostaria de falar sobre o tema essencial para a educação e para o desenvolvimento humano, a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores. No decorrer desse vídeo, nós abordaremos a temática subdividida em 4 partes, sendo que, na primeira parte, nós iremos entender o que são esses processos psicológicos superiores. Na segunda parte, como que a linguagem pode contribuir para a formação desses processos. Na terceira parte, iremos falar um pouquinho sobre as diferenças entre processos psicológicos espontâneos e processos psicológicos científicos. E, por fim, na quarta e última parte, nós iremos entender um pouquinho mais sobre um outro conceito essencial de Vygotsky, que é o ZDP, ou Zona de Desenvolvimento Proximal. Na primeira parte, vamos falar sobre um tema essencial: a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na formação dos conceitos científicos com base nas ideias de Levi Vygotsky. Esse tema é fundamental para quem estuda psicologia, educação ou quer simplesmente entender como a linguagem influencia a forma como pensamos e aprendemos. Compreender a linguagem, para além das suas funções comunicativas, é essencial. Ela atua como um elemento constituidor do ser, participando diretamente na formação da identidade, das emoções e da maneira como cada indivíduo percebe o mundo ao seu redor. A linguagem é também uma instância de representação simbólica que permite ao sujeito atribuir significado à realidade, construir representações internas e se expressar socialmente. Para Vygotsky, o ser humano não nasce com todas as suas capacidades cognitivas prontas. As funções psicológicas superiores, como o raciocínio lógico, a memória voluntária e o planejamento, se desenvolvem a partir da interação social. E quem é o grande mediador nesse processo? É a linguagem. Ela é muito mais do que uma ferramenta para expressar ideias. É um instrumento fundamental para organizar o pensamento e transformar a mente. Esses processos possibilitam que o sujeito estabeleça uma relação entre conceitos e realidade, transitando ali entre os conceitos espontâneos, que são aqueles que são os adquiridos no dia a dia, na vida diária. Já os conceitos científicos são aqueles que são construídos de forma sistemática na escola e também nas práticas culturais mais complexas. Imagine, por exemplo, uma criança pequena que ainda não desenvolveu a sua linguagem, mas que quer muito um brinquedo que está fora do seu alcance. Inicialmente, ela pode simplesmente apontar esse brinquedo ou até mesmo chorar para mostrar qual é a sua vontade. Mas à medida que essa criança aprende a linguagem, ela passa a expressar de forma mais clara, dizendo: "Eu quero esse brinquedo, me dá o brinquedo". E esse simples ato mostra como a linguagem permite que a criança controle a situação e expresse também as suas intenções. Assim, a linguagem não apenas expressa o pensamento, mas o constitui. Ela é a ferramenta que possibilita ao sujeito não só de compreender o mundo, mas também de transformá-lo. É importante destacar que os conceitos espontâneos são fundamentais, mas é através do ensino intencional e da mediação pedagógica que o sujeito desenvolve os conceitos científicos, alcançando níveis mais elevados de abstração e de generalização. E mais,
Ao falar, ela começa a construir internamente formas mais complexas do pensamento, aprende a planejar, a esperar e também a negociar. Esse é o processo de internalização que Vygotsky tanto enfatizou. No início, a linguagem é apenas social, usada para interagir com as outras pessoas. Depois, ela se transforma em uma linguagem mais egocêntrica, quando a criança fala sozinha para guiar suas próprias ações. Por fim, ela se torna uma linguagem interna, silenciosa, usada para pensar. Um ótimo exemplo disso é quando vemos uma criança pequena falando em voz alta enquanto monta o quebra-cabeça. Essa peça vai aqui. Não, melhor ali. Esse diálogo consigo mesma mostra a linguagem ajudando na resolução de problemas. Essa passagem da linguagem social para a linguagem interna é o que permite o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Por isso, para Vygotsky, pensar é falar de forma silenciosa. Além disso, a linguagem é essencial para a construção dos conceitos científicos. Vygotsky diferenciou dois tipos principais de conceitos, os espontâneos e os científicos. Os conceitos espontâneos são aqueles que a criança aprende no seu cotidiano, sem ensino formal. Por exemplo, ela percebe que se correr na chuva vai se molhar, ou que o fogo queima. Já nos conceitos científicos, são sistematizados e ensinados formalmente. Geralmente acontece na escola. Por exemplo, a criança aprende que a água evapora quando atinge determinada temperatura, ou que o fogo é resultado de uma reação química. Vygotsky mostrou que os conceitos espontâneos e científicos não são isolados. Eles interagem e se completam. E tudo isso só é possível quando a linguagem permite a transmissão, a sistematização e a reflexão sobre esses conceitos. Por isso, o papel do professor é central nesse processo. Ele atua como um mediador, orientando o estudante a avançar para além do que já sabe. Aqui entra um outro conceito essencial de Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. A zona de desenvolvimento proximal é a diferença entre o que uma pessoa pode fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de alguém mais experiente ou com um parceiro mais capacitado. É o espaço onde a aprendizagem acontece, onde o indivíduo, com apoio, consegue realizar tarefas que inicialmente ele não conseguiria sozinho. Por exemplo, uma criança pode não conseguir resolver um problema matemático sozinha, mas com a orientação do professor ela consegue. É nesse espaço de potencial do desenvolvimento que a aprendizagem acontece de forma mais efetiva. E, mais uma vez, ela é mediada pela linguagem. A linguagem é a ferramenta fundamental para o desenvolvimento das funções cognitivas superiores, para a aprendizagem de conceitos científicos e para o crescimento do ser humano. Vygotsky nos ensinou que o desenvolvimento do ser humano não acontece de forma isolada, mas acontece com a interação entre o outro, com a cultura e com o ambiente, sempre mediado pela linguagem. E isso transforma tudo, transforma nossa capacidade de pensar, de criar, de inovar e também de transformar o mundo que está à nossa volta. Portanto, a linguagem é a base para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Promove a representação simbólica, a construção da subjetividade e a mediação cultural. Compreender isso é fundamental para todos que atuam na educação e na formação humana. Ela nos constitui, nos conecta e nos transforma. Portanto, investir no desenvolvimento da linguagem é também investir no desenvolvimento do pensamento e na formação integral do ser humano. Desejamos que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor o papel da linguagem no desenvolvimento psicológico, segundo a perspectiva sociocultural de Levi Vygotsky. Então, recapitulando, a linguagem é fundamental para a construção dos processos psicológicos superiores. Ela também é essencial na formação dos conceitos científicos.
E tudo isso acontece em um contexto de interações sociais. Como Vygotsky mostrou, a linguagem não é só um meio de expressão, mas ela é uma ferramenta de desenvolvimento que transforma a nossa maneira de pensar e também a nossa maneira de aprender. Esperamos que tenham gostado dessa reflexão sobre o papel da linguagem. Muito obrigada e até a próxima!